Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de folclore, lendas, mitologias mais do que clássicas. Toda semana eu, Camila Quintzel, me alterno com a anfíbia Daniela Benetti para contar as histórias para vocês de santos, heróis, monstros, fantasmas e até deuses com cara de sapo. Hoje nós vamos ao Egito conhecer a deusa Heket, uma senhora não tão bela, mas de muita simbologia e muito importante para o dia a dia do Egito. Egito Antigo. Heket está ligada diretamente à fertilidade, ao parto, à morte e à ressurreição. E isso não se dá por acaso. Como todos deveriam saber desde os tempos mais remotos da escola, no Egito tem um rio chamado Nilo, que é tudo para aquele país. O Nilo, como muitos dos rios do Brasil, é um rio com regime de cheias e vazantes, ou seja, tem horas que ele enche até passar das margens, trazendo lama e sedimentos para as margens, e outras vezes ele está mais sequinho, dependendo do momento do ano. E, logo após as cheias do Nilo, naquele momento em que ele volta para sua margem normal, mas deixa os detritos, começam a aparecer milhares de sapos e rãs em suas margens. Olha só o sapo! Isso porque os girininhos foram feitos naquela água, cresceram e viraram sapinhos naquele período. Para os egípcios, a terra tão cheia de vida do Nilo gerava os sapos do nada, da lama. Eles não tinham se aprofundado na biologia dos sapos ainda, minha gente, tá tudo certo. Então o sapo simplesmente brotava. Sapo brotava. Mas essa visão de vida em abundância, que se relacionava diretamente à ideia da fertilidade, não só pelos sapos e rãs, mas também porque aquelas terras se tornavam mais férteis depois dessas cheias, acabou inspirando algumas coisas que vamos descobrir. O conhecimento nada a ver. Mas tá bom. Fazendo um trocadilho muito infame, foi um pulinho. E isso, a imagem do sapo foi ligada à fertilidade, evoluindo para a deusa Sapa, e então Heket, uma deusa que tem o corpo de mulher e a cabeça de sapo. Essa deusa Heket aparece desde o início da mitologia egípcia, e com o tempo ela vai ganhando o corpo humano, ganhando também uma mitologia própria. Então ela começa quase como uma deusa primitiva, deusa sapo, e aí ela vai ganhando essa parte mais antropomorfizada. Capiranha velho. Heket é filha de Ra, o deus sol, e é casada com Khnum, o deus oleiro que molda os corpos dos vivos, e muitos consideram a mãe de Horus, o deus dos céus e dos vivos. Pois ele foi, depois que Osíris foi remontado, foi ela que deu a possibilidade de vida a ele, depois desse Osíris ressuscitado. Aí, voltando à relação com Khnum, para explicar melhor isso, do jeito que ela é representada, podemos entender que ela é primeiro uma parteira que traz a vida ao mundo, mas é também uma deusa que corta as cordas da alma para soprá-la em um corpo oco, mas também cortaria novamente essa conexão na hora da morte. Então ela meio que é responsável por o espírito estar dentro do corpo e sair do corpo, enquanto Khnum é responsável por fazer esse corpo, moldar esse corpo humano. Aliás, muitas mitologias o homem surge do barro, É, o Egito também. Então também é igual então. Então assim, em muitas representações, Heket está ao lado de Khnum na construção da vida. Ele como o cara que vai mexendo no barro, moldando o corpo, bem oleiro mesmo, ele até tem aquele pratinho, que fica rodando. Enquanto a Heket, ela é representada com umas facas que cortam as aparas e ajeitam aquela alma dentro do corpo. Sua relação com a ressurreição vem desse movimento de colocar ou libertar os espíritos dos corpos. Mas Heket, como essa figura ligada ao parto, ao renascimento, os sapos, está presente em muitas outras culturas também. Para começar, eu preciso dizer que muitos acreditam que a Heket aparece na Bíblia e está relacionada à parte que o Moisés quer sair do Egito e o faraó não deixa, e aí acontecem as pragas do Egito. Eu só não te taco uma praga, porque eu sou evangélica. Vai ver lá na novela da Record, gente. A segunda praga do Egito é justamente o chão coberto de sapos e rãs. Na história, não tinha 1 centímetro de chão que não fosse coberto de sapos. E eles entravam nas casas, pulavam na comida e entravam nas roupas das pessoas. Acreditava-se que os magos egípcios estivessem invocando Heket para trazer mais e mais sapos, enquanto o deus cristão, na sua fase Velho Testamento, que a gente já conhece, que faz o que quer, encheu o saco dos sapos e mandou-o embora. Os cientistas afirmam que essa praga é muito mais mundana, estando ligando a água, possivelmente alga, que diminuiu a quantidade de oxigênio na água do rio Nilo, fazendo com que as rãs virem para a margem e serem empurradas pelas irmãzinhas cada vez mais para dentro do país, tomando conta das casas. Então, os cientistas acreditam que essa praga realmente existiu, só que foi muito mais mundana do que narrado na Bíblia, com os magos invocando Heket e etc. Outra cultura que talvez tenha sido influenciada pela Heket foi a grega Hécate, que já tem episódio aqui, inclusive.
Não há provas de que o nome Hecate derive de Hecate, mas algumas coisas são comuns entre as duas, o que faz com que muitos acreditem que elas são derivadas. Uma das coisas é que um dos epítetos, que é o apelido, da Hecate é Proune, que significa sapo. Outras coincidências são as relações com o parto e a ressurreição e a relação entre com mulheres e crianças. Bem, esse foi o episódio dessa semana, que está um pouco mais curtinho porque eu estava quase encontrando a Hecate para ver se me ressuscita da gastrite. Se você curtiu, conte pra gente escrevendo para contato@euideuses.com.br, ou então você pode mandar uma mensagenzinha pra gente pelo Facebook, pelo Instagram, ou deixando um alô nos comentários do nosso canal do YouTube. Lembrando que semana que vem é a última semana dessa temporada. Depois do dia 15 de dezembro vamos parar para descansar e voltamos em janeiro. Lá pela metade de janeiro. Merecemos, né? Mas não se preocupe, você pode ocupar esse espaço de tempo lindamente, além de comemorar com a sua família, fazendo algo que a gente sempre sugere. Vai ler os livros. Tenha uma boa semana e até mais. Tchau, tchau. Se quer saber o motivo que eu tô cheio de fã, não tenho dó de perereca, eu tenho dó de rã. Vai passando vida, é love até de manhã, não tenho dó de perereca, eu tenho dó de rã. Se quer saber o motivo que eu tô cheio de fã, não tenho dó de perereca, eu tenho dó de rã. Vai passando vida.